O Ministério da Educação vai disponibilizar internet para alunos de universidades e institutos federais em situação de vulnerabilidade. Esse é um dos temas. Nós vamos entrevistar agora o ministro da Educação, no Novo Dia, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, lá em Brasília. Com ele, Basília Rodrigues. Basília. É isso mesmo, Colombo, todo mundo que está aí no Novo Dia. O ministro chegou no processo tumultuado aí de escolha do sucessor, né, de Abraham Weintraub, e ainda pegou o coronavírus, o que inviabilizou bastante os seus primeiros dias de trabalho aqui à frente da pasta. Ministro, muito obrigada por me receber, também toda a nossa equipe da CNN Brasil. Eu começo com uma provocação. O que foi mais desafiador para o senhor até agora? Combater o legado que ficou de polêmica da gestão de Weintraub ou vencer a Covid? Então, num primeiro momento, eu vou ser muito sincero, eu me preocupei muito com a minha família, viu, Basílio? Nós viemos aqui, uma comitiva pequena, nem o presidente pôde estar presente, foi tudo virtual, mas nós tivemos aí, eu devo ter me contaminado talvez no avião, vindo para cá, e isso tudo passou para todos pegaram, né? Esposa, filhas e genros e amigos que vieram também, mas nós vencemos, né? Com relação a outra questão, eu creio que, primeiro que eu não me sentiria à vontade de fazer nenhum tipo de avaliação da gestão anterior, que teve os seus acertos, né? E eu queria começar daqui para frente o que eu fiz. Tanto é que você vê, no MEC nós temos muitos funcionários, muitos são nomeados diretamente pelo ministro e até agora, né, vamos dizer assim, nós mudamos aí 10 ou 12 pessoas num montante, quase 300 pessoas que fazem parte de todo o staff aqui do MEC, né? Nesse prédio de 9 andares que nós temos aqui em Brasília. Então, eu não vim aqui para consertar tudo, não acho que está tudo errado, tanto é que eu aproveito valores que vieram da gestão anterior. E o pedido, a grande questão, Basília, é tentar pacificar um pouquinho a pasta, e o que eu quero, na verdade, para crítica de um lado e de outro, eu não quero no MEC, sinceramente, que o nosso foco sejam nem radicais de direita nem de esquerda. O meu foco aqui tem que ser um só, é a educação e a melhoria da educação, a gente correr atrás daquilo que ficou para trás aí, em termos, eu não estou aqui para polemizar, eu quero, na verdade, ver as melhores condições para dar condição para a nossa sociedade ter o mínimo de educação e não polêmicas. Eu não quero isso, e esse vai ser o meu foco, até a pedido do senhor presidente da República. As polêmicas são inerentes do próprio cargo de ministro da Educação, né? Essa é uma das pastas mais ideologizadas dos governos, né? Do poder. E tem um tema muito importante quanto ao orçamento para o ano que vem. Tem já uma proposta, né, que vai ser encaminhada ao Congresso Nacional, que prevê pelo menos um corte de 13% no que viria de recursos para o MEC no ano que vem. O senhor já teve uma conversa com o ministro da Economia, Paulo Guedes, já foi checar se é possível mudar essa proposta ou pelo menos garantir que as ideias, os projetos da educação não serão prejudicados com esses cortes? Na verdade, Basília, o ministro Paulo Guedes tem sido grande companheiro do MEC, porque eu sei que em outras pastas houveram cortes maiores ainda. E não é porque ele quer, não é porque o presidente quer fazer corte na educação, ou seja, é que simplesmente é uma razão lógica. Nós não temos dinheiro. O dinheiro ele é proveniente de impostos. Com a pandemia, com toda essa parada que aconteceu, os impostos deixaram de entrar. Então, o dinheiro não é do governo, não é da presidência, não é do ministro da Economia. Ele trabalha com aquilo que ele recebe. Então, ele tem que ter muita sabedoria para fazer essa divisão. É claro que a educação
claro que eu vou falar que é a prioridade. E uma conversa preliminar, o nosso ministro Paulo, que eu tive com ele foi muito compreensivo, ele me deu algumas opções, né? E eu sigo a orientação do presidente da República, que está preocupado, sobretudo, com a formação das crianças e das escolas profissionalizantes. Então, ele, no convite que ele me fez, Basílio, ele exatamente disse isso. Milton, gostaria que você priorizasse a questão da educação das crianças e o ensino profissionalizante. Por quê? Me permite me alongar um pouco. Eu tenho dito isso em outros lugares, mas com todo o respeito que tenho às gestões passadas, eu não vou ficar olhando em retrovisor para fazer críticas, porque, enfim, não é esse o nosso papel. Mas você vê o número de universidades federais que nas últimas gestões, nos últimos governos, foram implantados de maneira festiva. Havia muito dinheiro também, é claro, a economia estava caminhando muito bem e eu não quero censurar nada. Mas o que acontece, num planejamento estratégico, você vai construir alguma coisa duradoura, você não começa pelo telhado, Basílio, você começa pelo alicerce. E nós temos uma série de universidades federais que elas estão passando e vão passar mais dificuldades. Por quê? Porque o cobertor é curto, o dinheiro é curto e a gente não tem como atender. E outra, chega um menino lá na Universidade Federal que vai fazer engenharia, por exemplo, muitos deles não sabem fazer uma regra de 3 composta, não sabem absolutamente nada do que, não entende o que lê. Aonde que está o problema? Está lá na base, no alicerce. Então, pelo que o senhor está dizendo, as ideias continuam sendo as mesmas, né? Apesar da troca de ministro aqui dentro da educação, que é priorizar a educação básica, né? Em especial a alfabetização. Exatamente. E levar menos recursos para a educação superior, ainda mais nessa tarefa difícil, né? Porque ano que vem vai ter corte para todos os lados. O senhor acabou de dizer que a educação também não conseguirá se livrar disso. Sim. Na verdade, eu não quero que pareça, né, aos seus telespectadores que eu vou virar as costas para ensino superior. Jamais. Eu acho que não cabe a nenhum governo ter uma meta como essa. Mas a gente vai ter, porque a Universidade Federal, Basílio, as universidades, elas não sofrem tanto a questão da parte dos alunos que chegam, porque há um vestibular muito rigoroso, então geralmente são uma vaga para 10, então se escolhe em 10 o melhor. Sempre tem universidades que quase tem 100 para 1, né? Medicina, São Paulo e outros, que tem assim uma seleção muito... Então, a Universidade Federal, ela não se ressente de uma maneira muito direta desse problema que eu tenho lá na base. As outras universidades, elas vão se ressentir. Então, eu tenho que conversar e, nesse ponto, eu tive um primeiro contato com a diretoria nova da Andifes e eu vou caminhar com eles. Eu acho que mesmo a gente tendo visões diferentes a respeito de alguns temas políticos e tal, eles têm e nós temos um objetivo comum e é isso que eu quero focar em toda a educação. É a melhoria da educação do Brasil. Eu acho que não pode, se for um educador de esquerda, ele pode pensar que o caminho é diferente, mas ele vai ter que concordar comigo. Vamos caminhar juntos para melhorar a educação brasileira, que tem nos entristecido. Você vê naquele ranking do PISA, o Brasil é o último ou penúltimo. Então, alguma coisa está diferente. Ministro, a gente está lá em São Paulo com os nossos âncoras, também aqui em Brasília com outros analistas de política, justamente para avaliar qual é a mudança agora no MEC com o novo ministro Milton Ribeiro. É com vocês. Ministro, é o Rafael Colombo aqui de São Paulo. Bom dia. Gostaria de perguntar ao senhor, pegar esse gancho da sua última resposta. O senhor lembrou os resultados muito ruins dos nossos alunos em exames internacionais.
Como é que vai ser a partir de agora? Porque a pandemia mudou absolutamente tudo e escancarou alguns dramas com os quais a gente convive há muito tempo, né? Por exemplo, em São Paulo, o senhor é de São Paulo e conhece bem o estado aqui, já há uma pressão enorme em escolas municipais e estaduais de alunos que estudavam na rede particular, os pais não têm renda, perderam o emprego e estão saindo das escolas particulares e indo para as escolas públicas. De que forma o Ministério da Educação pode auxiliar estados e municípios que vão receber aparentemente um contingente enorme de alunos a partir do ano que vem? Já não davam conta bem do que tinham anteriormente. A partir de agora, então, vai ficar mais difícil, né? Como é que aí de Brasília o senhor pode ajudar os estados e os municípios? Colombo, Rafael, deixa eu te explicar uma coisa, é bom até essa explicação para os seus telespectadores também. O MEC, o que a gente tem em termos de gestão, ele na escola, na educação básica, fundamental e na infantil, é muito limitado. A gente mexe mais com conteúdos e mexe também com o repasse de recursos. Então, a gente não tem esse poder de uma interferência ou gestão, com alguma raríssima exceção. Na escola, nós estamos vinculados, nós temos mais gestão, escolha, inclusive, dos reitores nas universidades federais, nos institutos, enfim. Agora, então, isso, para nós, a resposta à sua pergunta, a gente acompanha, o nosso CNE já deu uma orientação, princípio, né? Nós não temos como fazer qualquer tipo de gestão, interferência nas decisões dos governadores e dos prefeitos. Então, eu não posso falar para você que nós vamos agir. Vamos dar orientação. E o CNE deu a orientação. Que sejam ouvidos os pais e os gestores na decisão final a respeito das crianças voltarem ou não para a escola. Conversamos com o novo ministro da Educação, Milton Ribeiro, aqui na CNN Brasil. Ministro, muito obrigado pela entrevista. A Basília também agradeço e até uma próxima, hein? Imagina.